aquela entrevista... Podcast? No podcast? Acho que era no Podpah, alguma coisa. Eu não sei. Eu sei eu que não lembro qual foi. Não lembro qual foi. Podpah, né? Um dia depois, o próprio Júnior Pedroso veio a público e falou assim, esperamos que aquilo que nós acertamos com o Flamengo seja concluído. Sim. Lembra? Lembro. Só para juntar os pontos. Né? Esse termo também, abrir negociação, é meio subjetivo, né? Porque se o presidente lá liga para o empresário, uma consulta aqui, o Gabigol teria interesse de jogar no Corinthians, isso é abrir negociação? Ele vai falar... Então, mas ele foi muito mais além, o que ele falou ali. Coloca aí de novo aí, por favor, porque para não deixar nenhuma dúvida. Negociação... Coloca aí o Augusto Melo de novo, olha lá. Diferente do que muita gente fala, tudo conversado, Flamengo, Corinthians, empresário, tudo certo. Proposta, 5 anos de contrato, diferente de que muita gente fala, tá? Tudo pronto, só dependendo deles, um para o outro. Só que existe um limite. Era o meu foco, sempre deixei claro, nunca neguei isso. Era um atleta que eu gostaria de ver com a camisa do Corinthians, assim como eu tenho certeza que ele também quer, mas tem um limite. E eu não posso ficar esperando o tempo todo. E nós demos um limite. Até tal dia a gente espera. E é o que aconteceu. Tudo conversado. Então, Corinthians, Flamengo, jogador, empresário, demos um limite. Teve conversa. Assim, você pode fazer uma proposta, pelo que ele falou, foi feita a proposta, e se o empresário e o jogador não respondem ou não abrimos negociação. Se a BBC de Londres, né, eu quero o Rodrigo Bueno, tirar o Rodrigo Bueno do F90, manda uma proposta, tá? Vou chegar no e-mail aqui, ó. BBC, quero você aqui agora, now. Now. Rodrigo Bueno. Fast. E eu não vou nem ligar, estou feliz aqui no F90. Eu abri negociação com a BBC de Londres. Mas ele falou que estava tudo certo. Com o empresário, com o clube, com o Corinthians, com o jogador, estava tudo certo. E aí o empresário fala que em nenhum momento iniciou qualquer tipo de conversa. Abriu negociação, cara? Assim, isso é muito louco. Para falar o português claro, com relação a isso tem alguém mentindo, né? Lógico que tem, porque as conversas não têm nem um pouco de conexão, assim. E até se tratando de um clube como o Corinthians e de um jogador do tamanho do Gabigol. Eu acho que faria parte do processo o Corinthians demonstrar o interesse, o Corinthians como instituição, com os recursos que vem entrando no clube, fazer uma proposta, o Flamengo falar que não é possível no momento, porque o Gabigol tem contrato, o jogador também se manifestar dizendo que seria muito bacana vestir a camisa do Corinthians, mas que teria que ser em uma outra oportunidade, porque existe um contrato em vigência, mas as declarações, elas não batem de maneira nenhuma, né? Então é por isso que soa estranho, porque o presidente fala que as conversas, em um momento ele falou que as conversas estavam adiantadas, bem encaminhadas, e do outro lado você vê uma entrevista falando que, em nenhum momento a gente abriu negociação, em nenhum momento a gente conversou com o Corinthians, o Gabigol tem contrato. Então, assim, eu acho que a decisão final, eu acho que tudo que aconteceu é passível de mercado. O Corinthians tinha o direito de fazer uma sondagem ao Gabigol, o Flamengo tinha direito de falar não, o Gabigol poderia se movimentar para um lado e para o outro, mas a forma como foi concluída e as entrevistas, elas deixam margem para você deduzir que tem uma mentira grande aí por trás, de algum lado. Está queimando a possível contratação do Gabigol para a próxima temporada. Se ele não renovar com o Flamengo, acaba o ano de 2024... Porque agora o empresário do Gabigol e o Augusto Melo estão entrando em rota de colisão ali, né? Ficou essa ajusta, não é? Isso, Bubu. Ajusta uma luva boa aí que fica legal pra todo mundo. Botou dinheiro, todo mundo. Olha que colocava o funfinho ali, a mesa, aquele negócio, os tremocinhos ali, eu falei aquilo lá, não, entendi o que você falou, não, você tem que jogar lá com o Flamengo e tal. Tá tudo bem. Eu acho que quando o Gabigol ele apresenta, quando o Gabigol ele apresenta, o recado do Gabigol foi quando ele apresenta uns dias antes né? Porque o normal de um jogador, quando está saindo, ele faz questão de mostrar que ele não está mais satisfeito. Sim. Que ele não quer permanecer, ele se apresenta um pouco mais tarde, enfim. E só para a gente não criar teoria, o final não é do a primeira vez foi que ele se representa antes. O ano passado também. Não é a Só para a gente não criar teoria, isso, porque sim. ele foi lá para pressionar... Não, é uma movimentação dele. É o que eu falo sempre, eu fico um pouco chateado. As pessoas, elas não querem saber da informação, elas querem torcer porque elas acreditam. Sim. Aí fica difícil, cara. Há quanto tempo a gente está falando que o Gabriel não está no mercado? O Gabriel custa mais de 600... O Gabriel custa mais de 600 milhões de reais. O Flamengo em ano eleitoral, o Landim não vai vender ele pro Corinthians. O que acontecia? Tudo um jogo de cena, uma pressão, porque o Gabriel tinha um acordo e o Flamengo ainda não assinou. Quer saber qual vai ser dele desse ano, saber se vale 5 anos, financeira chegando. E
E nesse jogo de cena, que isso não é uma grande palhaçada, e aí fica o torcedor no meio achando que a gente está aqui brigando com o torcedor, com o clube. E muitas vezes a declaração do Júnior pode ser uma sinalização do tipo, ó, Flamengo, eu vou dar uma declaração para dizer que eu não negociei ninguém, eu estou fechado com... É assim que funciona. Não é que o que ele falou é verdade, o que o Augusto falou que é verdade, todo mundo ali está puxando para o seu. O interesse do Augusto no Gabriel existiu. O Gabriel, em algum momento, ele demorou a ser enfático, dizendo que não. Porque era interessante também, quando você está no meio de uma negociação de renovação. Claro, lógico. Ele está tranquilo, porque ele fez isso no Flamengo, ele pressionou muito pelo que ele queria no Flamengo, muita gente não gostou, inclusive, desse comportamento de alimentar o negócio com o Corinthians. O Augusto foi interessante para ele, para dizer para a torcida que ele estava buscando alguém grande. Aí depois, Corinthians desistiu do que não começou. Isso é genial, isso é ótimo, muito bom. Porque isso sempre vinha do lado do Corinthians. Não é que o Flamengo virou e falou, não aceitamos a proposta. Não, o Gabigol, isso o presidente falou o Corinthians que criou a narrativa, vendo, né? alimentou a narrativa e encerrou a narrativa. Tinha um dirigente do Flamengo, Walter Joaquim, Capita conhece. Sim. Walter Joaquim foi dirigente, conselheiro, presidente de conselho, vice de futebol. Aí ele chegava lá, o Flamengo ainda treinava na Gávea. Capita pegou treino. Aí chegava na segunda-feira, só para entender como é que funciona, tem gente que ainda trabalha assim. Aí o Walter chegava, doutor Walter, o Flamengo está atrás do fulano. Segunda-feira. Pá, manchete de jornal. Aí na terça-feira vinha o diretor para ele. Não existe, Walter tá maluco. Calma, estamos nas tratativas. Na quarta-feira tá emperrado. Aí na sexta-feira ele não deu, desistimos. Ô Walter, meu amigo, eu movimentei a semana inteira. A gente às vezes precisa criar isso. A gente precisa trazer, a gente precisa tirar o foco. O torcedor... Então, assim, isso é um modelo tão antigo, eu estou contando aqui porque existia. Eu participei da cobertura assim. Ô, Walter, você contou um negócio pra gente, em on, gravando. Não é que não existia, mas eu precisava ali de alguma manobra. Mostrar força. Vocês estavam, pegando muito no pé do negócio do treinador. Tinha que criar um outro... É assim que funciona. Mas fica feio, né, Pedro? Mas fica feio, né? Mas fica feio pro torcedor que olha, é uma coisa que... O tempo é implacável. Sim. O tempo é implacável. Se ele tiver 360 milhões em caixa, se ele prometer o Gabriel, se ele falar que isso tudo não acontecer, ele vai pagar pela língua. Sim, o exatamente. do Corinthians é gigante, ele vai pagar, ele vai cobrar. O tempo é implacável. A gente só está falando que o nosso papel também, porque o torcedor fica bravo. Já está lá, está com o pé atrás do valor. Cara, é um valor exorbitante de uma empresa que não existia e de um clube que está trocando de gestão e que está com um caminhão de... Então, assim, cadê? E vale a gente não tem o direito de questionar. E vale a pena lembrar que, e aí eu tenho que falar... A galera quer saber quando é que chega o De La Cruz e o torcedor sempre nessa época fica ansioso. Não vai contratar, cadê o reforço? E aí, Benê? Pois é, Flavinho, quem quiser fazer o famoso Aerofly, eu acho digno pela contratação, o peso pelo foi essa tamanho contratação, do reforço. pelo tamanho, pelo valor envolvido, o Flamengo pagando à vista 16 milhões Pela de bola dólares. que joga o De La Cruz. Quem quiser ir ao aeroporto e receber o De La Cruz, nessa terça-feira, dia 9, ele chega aqui ao Rio de Janeiro, no aeroporto Galeão, aeroporto internacional do Rio de Janeiro, por volta de 1h da tarde, em um jatinho fretado pelo Flamengo. O Flamengo fretou esse jatinho aí para poder trazer o primeiro e único reforço até o momento na temporada. E ele chega aí ao Rio de Janeiro. Muita gente vai falar assim, ele não vai estar na reapresentação do Flamengo hoje. Foi como a gente explicou na semana passada, que isso poderia acontecer, porque o último jogo dele foi no dia 22 de dezembro pelo River Plate. O cara não teve 30 dias de férias. Exatamente. Teoricamente, as férias dele foram reduzidas. E ele quis fazer isso também, porque ele já tinha férias programadas. Então ele também conversou com o Flamengo, ele poderia se reapresentar depois, mas não, está vindo antes do tempo, chega amanhã e no dia 10 quarta-feira deve ser a apresentação oficial dele à imprensa lá no Ninho do Urubu. Em relação a reforços, calma nessa hora, né? Então, Flavinho, o torcedor do Flamengo está muito ansioso, inclusive nas redes sociais eu vejo isso, só que eu tenho um pensamento sobre isso. Eu acho que a ansiedade, beleza, justifica ver todo mundo contratar e o Flamengo só contratando um até agora, mas vamos parar e analisar. Por que o Flamengo tem que ter pressa para contratar? Por que tem que ter desespero para contratar? Não tem que ter desespero. O primeiro semestre do Flamengo, qual vai ser o foco? A disputa do estadual. E com todo respeito, o time que o Flamengo tem hoje, dá para disputar o estadual tranquilamente e brigar pelo título. Acho que fica uma carência só na lateral esquerda, um reserva para o Ayrton Lucas, ou alguém para disputar com ele. Mas aí tem o Ayrton Lucas, que pode ser titular, pode ser dono dessa posição por enquanto. Tem o Mateuzinho e o Varela, que podem fazer a função ali, caso seja necessário. Os dois são da lateral direita, mas eles podem fazer o improviso ali na lateral esquerda, caso seja necessário. O ponto que eu quero chegar é, o Flamengo não tem que ter desespero nas negociações e pagar aquilo que os clubes estão pedindo, no caso do Vina, na lateral esquerda, porque está desesperado, porque precisa dar uma resposta ao torcedor. Eu sou contra esse pensamento.
Eu acho que tem que ter cautela mesmo e só tem que contratar a partir do momento que o Flamengo entender que chegou aos valores ali que é justo pagar por esses atletas. No caso do Léo Ortiz, o Red Bull Bragantino está pedindo 10 milhões de euros para vender o jogador ao Flamengo. Então, por desespero, o Flamengo vai pagar isso tudo? Não é porque você tem dinheiro para comprar uma Ferrari que você vai chegar ali na concessionária e vai pagar o dobro do valor. Não faz o menor sentido. Então, eu acho que, assim, entendo o torcedor ter ali a ansiedade de reforço chegando ao Ninho do Urubu, só que se a gente for parar e analisar, a pressa não precisa ter, não precisa. O Flamengo manteve o time. Se tivesse vendido, exemplo, o Léo Pereira, que estava na mira do Olympiacos, aí teria que ter pressa para contratar. Mas não vendeu ninguém. O Everton Ribeiro saiu. Chegou o De La Cruz. Falta, de fato, alguém ali na lateral esquerda. Concordo com você. Ser reserva, titular. Mas, enquanto isso, acho que dá para fazer o Mateuzinho e o Varela ali como reservas do Ayrton Lucas. Como qualquer negociação, né? Se o cara tiver pressa, tiver agoniado, o negócio não sai bem. Se você mostrar calma, geralmente o negócio fica melhor. Agora tem essa disputa pelo Luiz Henrique. O Flamengo está afim do Luiz Henrique, o Fluminense, o Corinthians entrou na jogada, como o Venê já tinha antecipado aqui pra gente, e vai dizer pra gente quem fez a melhor oferta até agora, a melhor proposta ao Betis para ter o Luiz Henrique. Flamengo, Fluminense ou Corinthians? Venê? Então, Flavinho, segundo o diretor do Betis, a melhor oferta foi a do Corinthians. Embora os 3 clubes brasileiros tenham feito a mesma oferta por empréstimo, mas as condições financeiras ao Betis, ou seja, pagando a compensação financeira, a do Corinthians foi a melhor. E também para o jogador também foi a melhor. Então, assim, o Corinthians entrou muito forte. Mas o Betis quer vender, né? O Betis quer vender. Pode pegar, né? Dá prioridade à venda. Então, esse é o problema. Mas, assim, se a gente for parar e analisar dos 3 clubes, quem fez a melhor proposta nas condições financeiras foi o Corinthians. E o Corinthians está forte realmente no mercado. Não sei de onde estão tirando dinheiro, mas eles estão fortes aí no mercado. De fato, fez a melhor oferta ao Betis para ter o atacante Luiz Henrique. Ô, Pedrosa, se você fosse o Luiz Henrique, quem que você acha? Ou pra carreira, né? Cuidasse da carreira, agenciasse o jogador, o que seria melhor se empatasse nos valores? Flamengo, Fluminense ou Corinthians? Eu voltaria pra casa, né? Eu voltaria pro Fluminense, o campeão da Libertadores, um time que tem um técnico que gosta muito do Luiz Henrique, que joga muito com esses pontas, né? Então o Luiz Henrique estaria adaptado. Só que isso vai da cabeça do atleta também. Ele vai vestir a camisa do Flamengo, todo carinho que ele tinha da torcida do Fluminense vai por água abaixo. E ele pode construir uma nova história. Então, essa é uma opção dele. Ou ele pode ir pro Corinthians, que teoricamente ele diminui esses danos com a torcida do Fluminense, ele faz uma nova história num grande clube também, que é o Corinthians. Mas se fosse para escolher, nesse caso, assim, tudo equiparado, eu voltaria para casa pelo meu pensamento, porque eu entendo que eu renderia melhor num lugar que eu já estava adaptado. Eu tenho um pensamento diferente. Fala, Venê. Eu iria para o Corinthians. Por quê? Sabe por quê? Assim, ele saiu pela Mas o porta Corinthians não tá pagando, Venê. Partiu do princípio que vai olha receber, só, né? Vamos partir do princípio que eu vou receber. Equiparado que vai receber. Tem isso, né? Como é que eu vou para Natal sem receber? Nunca. Vamos lá, partir do princípio que eu vou receber no Corinthians. Eu iria para o Corinthians. E por quê? No Fluminense ele saiu pela porta da frente, fez uma bonita história, o torcedor tricolor é apaixonado por ele. Se ele volta e não faz uma bonita história, não rende bem, o que acontece? O carinho dele acaba. Se ele for para o Flamengo, o carinho do Fluminense acaba e ele também, se ele não for bem no Flamengo, a torcida do Flamengo vai odiá-lo. Vai dizer, tricolor, não preste para nada. No Corinthians, nada disso vai acontecer e ele vai vestir ele vai vestir a camisa de um grande clube também, que é o Corinthians, a segunda maior torcida do Brasil. Então, eu iria pro Corinthians. Tem um ponto... Te convenci, não, né, Pedro? Pedro? Muito aí. Eu entendi. Eu acho que é um bom raciocínio. Muita condição. Mas até pegando não só o Luiz Henrique, mas o ponto que o Venê falou, e o Alexandre Matos citou isso, o mercado está muito inflacionado. Muito inflacionado. Então eu concordo com o Venê plenamente nessa questão o torcedor, ele tá sempre, eu quero. Mas, cara, se você não fizer um futebol com responsabilidade, você vai gastar dinheiro e muitas vezes você vai rasgar dinheiro. Então, o Léo Ortiz é um grande zagueiro, mas ele não vale 10 milhões de euros. Sem loucura também pelo Léo Ortiz. Só um ponto ainda sobre o Flamengo. A única urgência mesmo que eu acho que tem que ter no Flamengo, em relação ao Flamengo, ao tamanho do Flamengo, é uma contratação de peso para a lateral direita. O scout do Flamengo deveria estar mapeando o mercado o tempo inteiro para contratar um grande lateral direito. Mas você quer uma informação? Eles não querem contratar lateral direito. Isso para mim... Tite está satisfeito com os dois que tem, né? A ideia é manter Varela e Wesley. Mateuzinho também. E o Mateuzinho ser negociado. Tanto é que eles quiseram vender para o Red Bull Bragantino o Mateuzinho que não quis. Na minha o que visão, eu acho um erro também, eu concordo com você. Eu acho que é um erro. Eu também acho que é um erro. Falando do Botafogo, 53,4 milhões de reais, grande reforço.
Andréas Pereira é usado como exemplo e Flamengo vai com tudo para assinar com o atacante. Seja bem-vindos ao canal do Mengão, já aproveita e se inscreva no canal. O Flamengo adiantou a vinda de Tite para acelerar o planejamento da temporada de 2024 e fortalecer o elenco. Apesar da chegada do treinador, as ações no mercado foram modestas. Apesar das diversas movimentações no mercado, o Flamengo apenas confirmou a chegada de La Cruz até o momento. A gestão tem como prioridade outras posições, e é notável que Tite expressou o desejo de ter os reforços antes da reapresentação marcada para segunda-feira, 8, o que não se concretizou conforme o planejado. Apesar desses desafios, a equipe continua empenhada em fortalecer o elenco, especialmente após a perda de jogadores importantes como Felipe Luiz, Rodrigo Caio e Everton Ribeiro, além do cancelamento de uma negociação. Conforme as informações do jornalista uruguaio Matias Torres, o Flamengo persiste nos bastidores e continua em busca da contratação de Facundo Pellistri, jogador do Manchester United. A intenção é que o jogador chegue à equipe por meio de empréstimo, seguindo a abordagem utilizada com Andréas Pereira ao ingressar no Flamengo. Dado que o jogador de 22 anos tem limitado espaço na equipe inglesa, essa situação pode facilitar a negociação, proporcionando ao atleta mais minutos em campo durante o empréstimo. Além do Flamengo, o Grêmio também demonstra interesse na contratação do jogador. Vale ressaltar que Facundo Pellistri, formado nas categorias de base do Penarol, ingressou no Manchester United em outubro de 2020. No entanto, não conseguiu assegurar um lugar na equipe principal, sendo emprestado 2 vezes ao Alavés, da Espanha. A gestão está empenhada na busca por reforços, mas enfrenta um mercado cada vez mais inflacionado, com pedidos de valores que a equipe não pretende desembolsar. Apesar de uma situação financeira estável, o Flamengo não planeja realizar gastos excessivos na formação do elenco. Atualmente, a gestão está monitorando 5 atletas no mercado. Em meio às complexidades do mercado inflacionado, a gestão do Flamengo mantém uma abordagem financeira sólida na busca por reforços, monitorando atletas de maneira estratégica. Seus inscritos são sempre bem-vindos. Sinta-se à vontade para expressar sua opinião e deixar o like se apreciou a discussão sobre o cenário atual do clube.